E a gente abre o programa desta segunda falando do Fluminense. Às 3 horas da tarde, a bola vai rolar no horário de Brasília para Fluminense e Al Ahly do Egito, a estreia do Flusão no Mundial de Clubes da FIFA. Vampeta, muito boa tarde para você. Expectativa para esse jogo aí do Fluminense e do Fernando Diniz. Rapaz, boa tarde, Pedro, Flávio, Bruno, boa tarde a todos. O valor do Fluminense Mundial até caiu. O ponto caiu, O Fluminense pode ser bi, né? Chegar à final e ser campeão, pode ser bicampeão mundial, porque estão reivindicando o título de 52, Flávio. 51, reivindicando. 51, 52, você fala o fax. A brincadeira da parte... reivindicando a minha parte na fortuna do Roosevelt também. Do funcionário americano. Pedi lá, até agora não veio a resposta, mas então, eu pedi, brincadeiras da parte, Pedro, o próprio Diniz na coletiva falou, até que enfim chegou, né? O dia não vai pegar uma equipe qualquer, uma equipe... Eu tive a oportunidade de ver no mundo árabe, jogar uma liga árabe, onde tinham times do Egito, né? O próprio Zamalek, tive a oportunidade de já ter jogado também contra o Al Ahly. É um time que tem mais de 50 milhões de torcedores espalhados aí pelo mundo, né? Vários egípcios ali no mundo árabe, mão de obra ali nos países árabes. O povo egípcio gosta muito de futebol e com certeza hoje no jogo vai ter muito mais torcida, né, do Al Ahly no campo do que já foi assim contra o... Como é o nome do time lá? Al Ittihad. O Al Ittihad, né? 3-1. 3-1. Já participou 9 vezes no Mundial de Clubes. Só perde pro Auckland City. Esse daí. Auckland City tem mais participações. Senhor Flávio Prado. O senhor Flávio Prado sabia que o campeão do país foi eliminado? Foi. Então a expectativa é muito grande, viu? Ó, como equipe, né? Como equipe, e jogou em fevereiro desse ano o Mundial de Clubes, e é quase a mesma equipe, porque são poucos. Já o outro tinha o quê? Muitas estrelas, né? Fabinho, Kanté, Benzema, mas como equipe, o Al Ahly, pra mim, vai dar jogo duro, né? Base da seleção egípcia também, o Al Ahly. Então, o Flávio fala muito do goleiro, né, Flávio? O goleiro é bom. Pegador de pênalti, pegou o pênalti do Benzema. Então também tô ansioso, viu? Termina aqui, eu vou pro Ninho preocupado, viu, Pedro? Também o meu querido irmão. Que coisa. Os melhores amigos que eu tenho na bola, de jogador de futebol que eu fiz, foi Marcelo Carioca e foi sequestrado ontem, né? Isso. Marcelo Carioca está sequestrado. Foi a uma festa em Itaquera, o carro foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, São Paulo. E daqui a pouquinho nós vamos trazer até mais informações sobre o filho dele me falou que pagou já 30 mil reais e tem que pagar mais alguma coisa hoje até as 14 horas para poder liberar o Marcelinho. Não falou em valores, mas ao mesmo tempo a polícia do estado de São Paulo também está em cima, né? Então é essa a informação, Marcelinho Carioca sequestrado. O filho dele me deu agora, menos de meia hora. Porque alguns veículos informaram o desaparecimento do Marcelinho Carioca. O carro já acharam. O carro foi achado, né? Vai ser encaminhado à delegacia ali de Mogi das Cruzes, da região. Mas agora vem a confirmação que, de fato, houve o sequestro do Marcelinho Carioca, ex-jogador, ídolo do Corinthians. E o Vampeta trouxe a informação. Já pagaram 30 mil reais e às 2 horas da tarde... De hoje tem que dar mais um pedaço. O filho dele só não me falou qual foi o valor, né? Mas que é verdade mesmo. O sequestro foi, o carro foi achado lá em Itaquá. Reza aí, orar para que corra tudo bem, né? Pois é, que situação, né? Que coisa. E a gente vai atualizando aqui as informações na programação da Jovem Pan, saindo uma nova informação. A gente para tudo aqui no programa para poder te informar. Tá aí, essa é a informação de momento. Marcelinho Carioca sequestrado, o carro foi encontrado hoje pela manhã, na região de Mogi das Cruzes, em Itaquaquecetuba, e o jogador está sequestrado. A gente vai atualizando tudo no microfone da Jovem Pan. Bruno Prado, muito boa tarde para você, falando do Mundial de Clubes da FIFA, a estreia do Fluminense contra o Al Ahly do Egito. Não vai ser jogo fácil. Eu, pelo menos, acho que vai ser um confronto aí equilibrado, né? O Fluminense não pode ir entrando nesse jogo, achando que vai ser moleza. E aí, Bruno Prado, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Não vai ser e não tem sido, né? Essa semifinal do Mundial entre o campeão da Libertadores e uma outra equipe, hoje o Al Ahly do Egito, ela tem sido difícil. Aí são os fatos, os números, né? Desde que o Internacional foi eliminado em 2010, que foi o primeiro campeão da Libertadores que não chegou à final,
foram 13 edições. Em 7, o campeão da Libertadores passou pela semifinal e em 6 não passou. Né? É praticamente metade. Né? Passou 7 e não passou 6 vezes. Inclusive, esse ano, teve um Mundial esse ano. Em fevereiro, e o Flamengo perdeu para o Al-Hilal. Então, o Palmeiras já perdeu, o Atlético Mineiro já perdeu, o Inter já perdeu, o River Plate já perdeu, o Atlético Nacional de Medellín já perdeu. Então, é um jogo para estar bem ligado, concentrado, e claro, o Fluminense sabe disso, a comissão técnica, os atletas. Eu acho que já passou, né? A gente tem que ir atualizando as coisas de acordo com os fatos. E eu acho que já ficou para trás essa coisa de que se o campeão da Libertadores perder essa semifinal é uma surpresa, é um vexame, é uma zebra. Não é, os fatos mostram isso. A gente pode achar, o futebol sul-americano é mais tradicional, tem 3 seleções campeãs do mundo, mas a realidade hoje do mercado global é que o campeão europeu ele é um time muito mais rico e mais forte que os outros que disputam essa competição, e o campeão da Libertadores ele é mais ou menos equilibrado aí com o campeão da África. Tanto que saiu o negócio da FIFA, né, que em 4 anos vai ter Mundial de Clubes. Isso, né? Com 32 Vai ter o Intercontinental. O Intercontinental, que se enfrentam e só o europeu já fica para a final. Sim. Você vê o nível como, né? Sim, e se você olhar por desempenho, é isso mesmo, né? Até é justo, né? Porque CONCACAF, né? A gente vai ter que enfrentar um da CONCACAF para pegar. Essa Copa Intercontinental que vai ter anual, né? Foi divulgada ontem, né? O campeão da América do Sul pega o campeão da CONCACAF em jogo único e cada ano vai ser num lugar. Vai sortear o primeiro. Se ano que vem for na América do Sul, esse jogo, no outro ano vai ser lá. Aí no outro ano inverte de novo. E aí quem passar cruza com o campeão da África, da Ásia ou da Oceania. E é que se enfrentam entre eles, né? O europeu fica de cadeira cativa. Sim. Esperando. E a Copa do Mundo de clubes a cada 4 anos, com 32 clubes, a primeira em 2025 nos Estados Unidos. E ontem a FIFA divulgou os critérios do ranking, enfim, e já tem 19 equipes garantidas das 32, né? Inclusive com a divulgação dos critérios do ranking, já além dos campeões da Champions League das últimas 3, Chelsea, Real Madrid e Manchester City, já está confirmada também a classificação do Bayern de Munique, da Inter de Milão, do Paris Saint-Germain, do Porto e do Benfica. Esses times também vão disputar a Copa do Mundo e ainda tem mais algumas vagas na Europa. Palmeiras, Flamengo e Fluminense também estarão na disputa desse novo formato aí do Mundial de Clubes, e o Intercontinental vai seguir todos os anos, né? E com esse fator que o Vampeta trouxe aqui do europeu já na decisão do Intercontinental. O Pedro, só... Viu, Flávio? Diz que a imprensa portuguesa, né? Tá louco para que Porto e Benfica já tá, né, Bruno? Já. Para ver se bate logo com o time brasileiro para acabar esse negócio de quem é mais forte. Porque a gente fala que se Porto e Benfica disputassem o Campeonato Brasileiro, não seria campeão. E vice-versa, times brasileiros disputassem em Portugal, os portugueses falaram, agora é a hora de se encontrar. Sim. Tem limite de vaga por país, né? Só pode ter mais de 2 por país se tiver mais de 2 campeões continentais. Aí pelo ranking, se você já tem 2, que a Inglaterra já tem 2 campeões continentais, o Manchester City e o Chelsea. Então não vai entrar nenhum inglês pelo ranking. Só vai ter um terceiro inglês se o Arsenal ganhar a Champions desse ano. Então, por isso que abre espaço aí para os portugueses. E mais um brasileiro se ganhar também a Libertadores desse ano que vem. Só se ganhar. Ano que vem. É isso, se não for nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Flamengo, né? Que pelo ranking não vai entrar nenhum brasileiro, porque já tem mais. Aí, quem sabe nós lá. Nós não pode. Nós não pode, verdade. Não foi para nós, roubaram nós, meteram a mão. É verdade. Meteram a mão em nós no brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Nós não pode. Coisa triste. Mas nós é malandro, nós quer ver como vai ser primeiro tudo. É pra sentir. Se vai ser muita cacetada. Se for, nós não vai. Nós não queremos decepção. Nós queremos continuar como o último que ganhou lá. Só lembrando, os mano é esperto. Os últimos 2 brasileiros que passaram pelo Al-Ahly na semifinal acabaram vencendo, né? Pelo menos assim. A gente lembra do Internacional em 2006, passou pelo Al-Ahly e acabou campeão. O Corinthians em 2012 passou e foi campeão. Teve o Palmeiras que acabou passando em 22 e acabou perdendo para o Chelsea. Mas dos últimos 2 brasileiros que ganharam o Mundial de Clubes, tiveram o Al-Ahly no caminho, Flávio. Qual a expectativa para esse Fluminense e Al-Ahly às 3 horas da tarde? A bola rola na Arábia Saudita. Bom, para mim, 50% a 50%, o nível do
dos times brasileiros equivale aos asiáticos e aos africanos. Tem sido assim, são números, o Bruno acabou de falar, 13 edições, está 7-6, né? Nas últimas 13, desde que caiu pela primeira vez no Sul-Americano. Então, não tem muito o que falar. Isso já vem se arrastando faz tempo, tem essa autossuficiência, mas não é. O jogo é pau a pau, igual, vai depender. Ontem eu falei muito, eu vi o jogo do Al-Ahly contra o Ittihad, e o Al-Ahly jogou muito no contra-ataque. Ele fez um gol logo no começo, no pênalti Mandrake. E aí no contra-ataque ele foi terrível. Ele chegou 5, 6 vezes na cara do gol, fez 3 gols, poderia ter feito mais. E o adversário ficava tocando bola e não conseguia entrar. Então, apesar da qualidade dos jogadores, né, do Al-Ittihad, não conseguiu chegar. É importante o Fluminense fazer um gol logo, ou não tomar um gol pelo menos, para tirar essa arma muito forte do Al-Ahly. E aí eu não sei como é que ele se comportaria se ele tivesse sofrido o gol. Não temos esse quadro para analisar. Eu, pelo menos, não tenho. Mas é pau a pau, Pedro. Pau a pau. Não dá para arriscar nada. É 50% a 50%. Jogo para mim também equilibrado. Não vai ser fácil aí. Quando o Corinthians pegou o Al-Ahly em 2012, também não foi jogo fácil. 1-0, gol marcado pelo Paulo Guerreiro. Eu tava lá, jogo difícil da porra. O Palmeiras, quando teve o Al-Ahly na decisão de terceiro lugar, empatou 0-0 decisão por pênaltis. E aí o goleiro que pegou o pênalti do Benzema, pegou o pênalti do Felipe Melo, o Rony também isolou aquele pênalti, enfim... Não vai ser fácil. Nós temos daqui a pouquinho a palavra do Fernando Diniz falando sobre o grande dia, essa estreia da equipe do Fluminense. A gente tem aqui um balanço desse elenco do Fluminense. Tem muita gente que fala, um elenco envelhecido, de muitos veteranos. Olha só, Fluminense campeão da Libertadores com 7 jogadores na equipe titular com mais de 33 anos. Fábio, 43, Marcelo, 35, Felipe Melo, 40 anos, Samuel Xavier, 33, Ganso, 34, Keno também com 34 e Germán Cano, 35. Tá aí. Fluminense, campeão da Libertadores com essa média de idade, agora vai para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA em 2023, soma 70 jogos, 36 vitórias, 13 empates, 21 derrotas, 113 gols marcados, 70 gols sofridos e um aproveitamento de 57,6%. Flávio Prado, Bruno, Vampeta, é o Fluminense do professor Fernando Diniz, no seu estilo de jogo. Muita gente falava assim, não, o estilo de jogo do Fluminense não combina, o estilo de jogo do Fernando Diniz não combina com esses jogadores que estão aí no Fluminense. Mas o elenco, mesmo com essa média de idade lá em cima, Fluminense campeão da Libertadores, campeão da América nesta temporada. Não, eu já acho que é o contrário, né? Quando o jogador não tem necessidade de... Como o Diniz joga muito em função da bola, a aproximação da bola, o número maior de jogadores da bola, os toques curtos de aproximação em bloco, é assim que funciona o time. Então, eu acho que é até mais simples de você ter um jogador com mais idade atuando. Tanto que essa recente contratação do Fluminense, do Renato Augusto, acho que lá ele vai funcionar bem, vai ser legal. Acho que não é problema, não. O problema é quando o jogador tem que fazer marcação, voltar. Não é o caso do Diniz. O Ganso jogou como não jogava há muitos anos, né? Então, acho que quanto a isso não tem nenhum problema, não. Agora, o adversário é de velocidade. O adversário realmente gosta de jogar com muita velocidade e é isso que o Fluminense precisa tomar cuidado. Precisa tomar uma retomada de bola rápida e no nascedouro, para não dar chance de contra-ataque. E vai enfrentar o Al-Ahly, que é o maior campeão africano. 11 títulos da Champions League do continente, 9 deles foram conquistados neste século. No Egito são 43 títulos nacionais, 29 a mais do que o segundo maior campeão e principal rival, o Zamalek, que citou aqui o Vampeta. Hoje tem, portanto, Fluminense e Al-Ahly. É uma equipe que também forma a base da seleção egípcia, Bruno Prado. Tem que ter cuidado aí o Fluminense. Sim, é um jogo difícil, né? O Al-Ahly, claro que tem a condição de participar da competição, né? E o Al-Ahly é um time que tem um domínio ali no futebol africano, mas é a primeira vez que um time chega pelo 4º ano seguido numa semifinal do Mundial de Clubes, né? Nesse formato. Ou seja, ele tem derrotado, ele não só tem vencido a sua competição continental, como ele tem derrotado, nos últimos 4 anos, ele derrotou o seu primeiro adversário, seja um time da Ásia, um time mexicano, enfim, ele tem conseguido chegar nessa fase. Então é um adversário duro. O treinador não é mais aquele sul-africano, né, o
O que é suíço, né? É, suíço, né? Aquele lá que falou lá do Palmeiras na segunda vez que se enfrentaram, né? Isso, esse mesmo. Que é um treinador histórico do Al-Ahly, mas ele não está mais lá, ele que é sul-africano, ele que falou, o meu time é melhor que o Palmeiras, ele falou algo assim, né? Causou uma certa revolta. E na semifinal, o Palmeiras venceu, né? O Palmeiras perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis no outro ano pegou na semifinal e ganhou do Al-Ahly, no ano que o Palmeiras fez a final com o Chelsea. Agora é um suíço, né? O Marcel Koller, treinador suíço, assumiu há pouco tempo e está aí de novo numa semifinal de Mundial de Clubes. É um jogo duro, claro que o Fluminense tem condição de ganhar, mas como eu falei, eu acho que já passou do tempo em que a gente tem que considerar o campeão da Libertadores amplamente favorito. Ou falar, se perder é uma vergonha, se perder é um absurdo. Não é. A realidade mostra isso, né? Não adianta a gente querer lutar com a realidade. A realidade nessa competição mostra outra coisa, mostra um jogo muito equilibrado. E nós temos as prováveis escalações. O Fluminense tinha a dúvida do Samuel Xavier, que sofreu uma lesão, mas se recuperou a tempo e a tendência é que ele possa começar o jogo desta tarde já como titular, entre o 11 inicial aí do Flusão do Fernando Diniz, que deve entrar em campo com Fábio, aí vem Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Arias, Queno e Germancano. Tá aí, portanto, o time do Fluminense, o provável Fluminense que deve entrar nessa estreia do Mundial de Clubes da FIFA. O Germancano começa como titular, John Kennedy no banco de reservas, ao que tudo indica. São os dois artilheiros do Fluminense aí nessa temporada. E essa escalação, Flávio? O Fluminense mantendo a base que venceu a Libertadores da América e o Samuel Xavier retornando à lateral direita do Flusão. É importante jogar com a força máxima, realmente, por aquilo que a gente falou, né? Vai jogar com um time que está acostumado a jogar junto, que está acostumado a treinar junto, que já participou dessa competição com sucesso em algumas oportunidades. O Samuel Xavier é um jogador importante, um jogador-chave do esquema. Quando ele não está, o Diniz normalmente improvisa. É uma boa notícia. Eu acho que tem que jogar com o máximo que puder de titulares. Se der para jogar com o time titular, é fundamental. E a presença do Samuel Xavier é uma ótima notícia para o torcedor do Fluminense. A gente está falando da provável escalação do Fluminense, mas assim, foi até tema ontem no nosso Canelada da Jovem Pan, que às vezes a gente valoriza demais o Mundial de Clubes e esquece da Libertadores. Os europeus valorizam muito mais a UEFA Champions League do que o Mundial. E a caminhada do Fluminense não foi nada fácil na Libertadores, ganhou um título no Maracanã, em jogo único contra o Boca Juniors. E eu acho que independente do resultado de hoje ou de uma eventual final contra o Manchester City, a gente tem que valorizar essa temporada do Fluminense, do Fernando Diniz, levantar, né, e falar mesmo da Libertadores, porque não é todo ano também que você chega e ganha a Libertadores da América. Então, valorizar essa conquista. O Palmeiras, eu acho que sofreu muito isso em 2021, quando conquistou aquela Libertadores contra o Santos. Já na mesma semana viajou para o Mundial, aí perdeu e parecia que a casa tinha desmoronado, que o ano tinha sido uma tragédia. Não, o ano foi muito bom, ganhou a Libertadores da América, né? Que para mim tinha que, na prateleira, na hierarquia, tinha que estar lá em cima, nos principais títulos da temporada. Bruno Prado, Vampeta, Flávio. O Vampeta até citou uma coletiva aí do Guardiola e não estava muito empolgado de ter que viajar para o Mundial. Ele saiu comendo abelhas africanas agora, jogou no final de semana, jogou no sábado contra o Crystal Palace, um jogo de 2-2. E termina o jogo, Pedro, aí o pessoal vai perguntar ao Guardiola, pô, é legal, assim, o City vem de 6 jogos com 2 vitórias e 4 empates, se não me engano, mais ou menos isso. E aí, esse momento aí difícil que o City está passando, não é legal ir pro Mundial para esfriar a cabeça? Que Mundial? É tipo assim, não, o calendário é esse, me botaram, eu tenho que cumprir, não sei o quê, papapá. Tipo, indo puto, né? Porque se você botar mesmo assim, é meio puto da vida. Tava mesmo. Se você botar assim, perguntar, Guardiola, Premier League ou Mundial de Clubes? Lógico que ele vai querer o... Ontem o Mauro até lembrava aqui sobre o Klopp com a Copa da Liga, que eles ficaram indignados. Não, que botou a base mesmo, eu lembro desse jogo. Porque ele teve que jogar o Mundial. Levou de 6, 7-0. E aí, Flávio, aquilo, Pedro, que a gente viu com o próprio Palmeiras? River. Não, o River também perdeu pro All-In. Você é campeão da América, você vai perder pro All-In. Uma semana depois, o Palmeiras ele é campeão. Não, uma semana depois não, ele foi campeão no domingo e na quarta já perdeu. O Palmeiras teve isso aqui, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, embarcou, comemorou rapidinho, embarcou,
sai na semifinal, parece que a temporada foi ruim. Campeão da América, né? O Flamengo teve o tempo de respirar ainda o título. O Fluminense também. Não foi logo assim, né? Na semana seguinte, o Fluminense foi campeão, fez a festa do Maracanã, depois comemorou com sua torcida. Porque parece que tem que começar a fazer descaso, igual os caras, né? Vai e se diverte. Joga hoje, lógico, todo mundo quer jogar pra ganhar. Claro. Não vai. Você acha que o Guardiola vai pra lá, mesmo ele no puto, ele vai dizer, sabe de uma, pede todo mundo. Porque se perder, vai jogar o terceiro lugar. Não vai embora. Você ainda tem que ficar pra jogar o terceiro lugar. Já que eu vou jogar pra ganhar. Estamos aqui, então, bora jogar. É impossível. E é meio natural. Eu vim agora, Flávio, caminhando lentamente na Rádio Leste. Né, o trânsito tá tranquilo. Tava trânsito, vai, não diga. Não, tranquilinho. A cidade tá vazia. Eu pensando, olha como é o Mundial de Clube. Eu pensou, o Fluminense perde hoje e o City perde. Qual a importância tem mais? Qual jogo vai ser mais visto? No terceiro lugar ou da disputa do título? Sabe como é o Mundial de Clube? Tem que perder, né? Não, tô falando assim. Se tiver perder. Não, vamos supor que. Como é o nome do time lá? Urawa. Urawa. Chuta uma bola lá e pai, se fecha tudo, um monte de japonês lá atrás dando bico. Aí o Fluminense toma 2-1 hoje, perde nos pênaltis. O jogo, o terceiro lugar, é mais importante do que o primeiro. Aí o Fluminense ganha do City e não foi campeão do mundo. Isso aí Eu venho pensando assim. Um enredo maluco. Eu faço os meus enredos, sabe como é que lá no Ninho eu fico pensando em várias coisas. Aí você foi na Radiolete, eu pensando, viu, Pedro? Foi esse raciocínio que você teve, assim como no Ninho, né? Às vezes bate aquela reflexão, você fala assim, pera lá, né? E se os dois saírem, né? Imagina o terceiro lugar. O terceiro lugar é mais importante do que a disputa do título. Em termos de jogo. Ganha do Guardiola não adianta nada. Ganha do Guardiola e vem com o terceiro lugar. A gente tinha que valorizar mais o título da Libertadores, né, Flávio? Acho que nós temos que valorizar a Libertadores. Esse torneio é um torneio muito fortuito, muito casual. O nível dos nossos times é sempre inferior ao time dos europeus. Algum dia vai ganhar. Acho que pode. Acontece, futebol acontece. Vai jogar 100 vezes, em algum momento vai ganhar. Mas ultimamente. E motivado por uma Copa do Mundo, agora que vai ter uma Copa do Mundo de clubes. 2012 foi a última vez que alguém ganhou e depois só teve um gol. O sul-americano fez, que foi aquele gol do Rafael Veiga de pênalti. De pênalti. Nem gol faz. A diferença é gigantesca, é monstruosa. Os jogadores são mais fortes, são mais preparados taticamente, são mais velozes. Os torneios que eles disputam exigem mais e jogam menos futebol. O Bruno tem os números menos mais... que eu digo em termos de número de jogos, né? O Bruno tem até um número mais exato do que eu. Que a CONCACAF falou para ele, não, que negócio esse time sul-americano tem vantagem em relação a nós? Chegar na Só pegar aí, tá parelho, né? Chegar na semifinal.